Olá, criativos e criativas, tudo bem com vocês? Eu espero de verdade que sim. E hoje a gente vai vou aproveitar aqui a onda dos gatinhos desse canal. Se você não viu, vai lá ver. E eu fiz aqui, ó, um gatinho de chocalhinho, um chocalho de gatinho, tá? E é bem facinho de fazer, faz parte do vídeo 100 dias de amigurumi fáceis e rápidos para você fazer aí rapidinho, ganhar dinheiro ou encantar a todos aí, presenteando, decorando a casa. Imagina isso daqui, que fofinho. O bebê vai adorar brincar. Então, bora aprender. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que não custa nada para você e é muito importante aqui, tá bom? O YouTube entende que você tá gostando e que outras pessoas precisam assistir. Então, bora aprender. O nosso gatinho ele é feito em duas cores, uma cor base e uma cor mais clara, ou a cor branca. A minha cor base eu vou usar esse marronzinho aqui, que ele é mais puxado pro castanho, tá? E eu vou usar o branco. Aí o detalhezinho dele a gente pode fazer pra identificar como mais um menininho, mais uma menininha, a gente pode fazer, né, numa cor aí que você goste ou que a pessoa tenha pedido pra você. No caso, eu vou usar aqui o rosinha pra esse detalhe. E aí, a gente vai usar aquilo de praxe, né, enchimento, agulha, essas coisas que não precisa nem falar, né, vocês sabem que precisa. E aí, a gente vai usar também a argolinha, que é usada pra gente poder fazer o chocalho, né? Que acho que as lojas vão usar como aqueles negócios de colocar em cortina, né? Prender a cortina. E também o chocalho. Eu comprei esse daqui na Novelo de Urso pela plataforma da Shopee. Não achei que foi caro e chegou bem rapidinho, tá? E aí, veio os três juntos aqui, a gente vai usar um deles. Então, vamos começar. Peguei aqui, ó, a minha cor base, né? E vou fazer com ela um anel mágico. E dentro deste anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu puxo tudo aqui e vou fazer uma carreira apenas de aumentos, tá? Então, vamos lá. Aonde eu tenho um ponto, eu vou fazer 2 pontos em todos os pontinhos aqui. E aí, ao final dessa carreira, nós teremos 12 pontos baixos. A partir daqui, eu vou fazer a marcação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou marcar, né, o meu início da carreira. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. Você pode usar o marcador, tá? E um aumento em ponto baixo. Então, um ponto baixo. E aqui, 2 pontos baixos juntos. Assim. Um ponto baixo e um ponto baixo junto por toda essa volta aqui. Olha lá. Cheguei ao final ali da minha carreira, acabei de fazer o último ponto, né? Que termina com um aumento. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo e um aumento também. E a partir de agora, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. 2 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, a minha última sequência de número 5, 2 pontos baixos e um aumento em ponto baixo.
sobrou um pontinho aqui, ó, que a gente fez a divisão para ele poder ficar redondinho, bonitinho, tá? E aí, a gente vai fazer tá? Na nossa próxima carreira já. 2 e 3 pontos baixos. E um aumento em ponto baixo. 2, 3 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. Olha lá a nossa última sequência, então, olha. 2 e 3 pontos baixos e um aumento. Tá vendo que dá certinho, gente? Eu não fico contando assim, porque eu nem fico falando pra vocês os números, né? Porque não tem necessidade, né? Se dá certo, dá certo. A gente não vai parar a cada carreira pra gente contar aí os pontos, sendo que tá dando certo. Então, vamos lá. Vamos fazer agora 2 pontos e um aumento. Eu faço a divisão de pontos nas partes pares, gente, que é pra poder ficar bonitinho, ficar certinho, redondinho, tá? 2, 3 e 4. 4 pontos e um aumento. E assim a gente vai trabalhar por toda a nossa volta. E aí, eu volto aqui com vocês na última sequência, tá? E então, vamos lá, vamos fazer então 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. Vai restar aqui, ó, 2 pontinhos, tá vendo? Nós vamos trabalhar esses 2 pontinhos aqui. E aí, a gente encerra esta carreira e começa a próxima carreira. Nossa próxima carreira vai ser 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. Terminada esta carreira aqui de 5 pontos baixos e um aumento em ponto baixo, nós vamos fazer a nossa próxima carreira, uma carreira igualzinha, tá? Uma carreira de ponto sobre ponto. E aí, a gente já volta. E aí, a gente vai fazer a nossa última carreira de aumentos. Vou fazer aqui 2, 3 pontos baixos, um aumento em ponto baixo. E vamos fazer agora 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos e um aumento. E nós vamos trabalhar com 6 pontos baixos e um aumento até o final da nossa carreira. Chegando aqui, vai ficar esses 3 últimos pontos para fazer. Vamos trabalhar eles e depois a gente vai fazer 6 carreiras iguais. 6 carreiras de ponto sobre ponto. Eu terminei as 6 carreiras e arrematei. Aí, como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir, pulo este próximo ponto e venho no seguinte, venho ó de dentro para fora e puxo. E aí, eu venho neste ponto aqui, ó, que eu arrematei, que eu saí, ó, e faço o mesmo, tá? Só que ao contrário, né? E ele vai ficar assim, ó, retinho, bonitinho, acabadinho. E aí, eu vou pegar a minha cor branca, ou se você for usar uma cor mais clara, pegue a sua cor mais clara aí. E aí, a gente vai fazer aqui mais carreiras iguais de ponto sobre ponto, tá? Então, vou fazer aí, ó, 4 carreiras iguais.
4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, ao total, nós iremos ter 10 carreiras iguais, só que são 6 com a cor marrom, ou, né, com a outra cor base aí que você escolheu, e mais 4 com a cor mais clara ou a cor branca que você tenha escolhido. E aí, a gente volta aqui. Agora, a gente vai começar as diminuições, né? Vamos trabalhar de forma espelhada, então, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Pego aqui, laço, e puxo, tá? E aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Pego, laço e puxo, tá? Fiz aqui 6 pontos baixos, vou fazer a minha última diminuição, olha. E aí, eu vou trabalhar os 3 pontos baixos que restam aqui na carreira. 1, 2 e 3. Vamos, então, já dar início à nossa próxima carreira. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Mesma coisa por toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5. E a nossa última diminuição. E aí, eu vou começar aqui a nossa outra carreira, que eu vou fazer 1, 2 pontos baixos, uma diminuição, por ser carreira, né, que a gente tá fazendo números pares aqui. E aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E assim, nós iremos trabalhar 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Vão sobrar aqui 2 pontos baixos, dos quais nós iremos trabalhar. E aí, a gente já começa aqui a nossa próxima carreira, olha lá, certinho aqui. Então, essa próxima carreira vai ser 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? E assim, nós iremos trabalhar aqui. 1, 2, 3 pontos baixos e a última diminuição da carreira. Olha lá, esse daqui, ó, vou diminuir e vou puxar aqui pra gente poder colocar os nossos olhinhos, tá? E aí, gente, eu vou colocar o meu olhinho aqui, ó. Eu vou usar um olhinho de 15 milímetros, que ele é um olhinho grande, tá? Que vai ser mais difícil da criança tirar. E ainda assim, eu vou usar todas as medidas de precaução. Vou passar a cola jeans e vou queimar, que é pra não ter jeito da criança arrancar esse olhinho, tá? Então, vamos lá, ó. E vou dar 10 pontos de distância. Onde eu vou colocar? Deixei aqui já no jeitinho. Vou colocar nessa última carreira aqui, ó, da cor marrom, da cor de base, porque ele vai ficar bem na troca de cor, ó, tá vendo? Ele vai ficar bem pegando na troca de cor, tá? E aí, eu vou virar aqui, ó, e vou, pra colocar ali, eu vou queimar, vou colar, tudo que posso imaginar pra que a criança não tire daqui, né, o olhinho, de jeito nenhum, pra não ter perigo, tá? Então, vou colocar aqui e daí a gente já volta. Ah, gente, eu falei de queimar aqui, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá?
porque acabei vendo que tem gente que faz isso porque acaba tendo dificuldade em colocar a trava e prefere fazer assim. Mas eu vou colocar a trava e queimar, tá? Eu vou pegar aqui o isqueiro. Olha lá. E vou dar uma queimadinha. Vou indo aos pouquinhos, pra não ter perigo de estragar o nosso trabalho, tá? E ó, você tá vendo que ele vai derretendo? Então, ele não vai sair dali da trava, ele não vai desencaixar, tá? A criança não vai conseguir tirar. Tá vendo que esse daqui já tá mais derretidinho? E aí, a gente vai fazendo assim aos poucos, né? Pra nem queimar a nossa mão e nem prejudicar o nosso trabalho aqui. Mas a gente vai queimando, tá? Tem gente que usa daí só isso daqui e não usa a trava. Eu vou usar os dois, por ser criança. Bom, então antes da gente continuar aqui, eu vou colocar um pouco de enchimento, vou fazer tipo uma caminha e vou colocar aqui, ó, o chocalhinho. E aí, eu vou colocar uma cobertinha no nosso chocalho, tá? Então, a gente faz uma caminha, coloca o chocalho e faz uma cobertinha pra ele. Aí, a gente vai continuar tecendo aqui, tá? E depois a gente coloca mais enchimento. Então, vamos fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós iremos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta, tá? E aqui, ó, vou fazer um ponto baixo e uma diminuição em ponto baixo por toda a minha volta. Um ponto baixo e uma diminuição em ponto baixo. E aí, eu vou fazer agora, ó, 2 pontos baixos e uma diminuição. Aí, você percebe aqui, ó, que eu nem terminei de encher, porque ele não vai ficar tão estreito e eu vou conseguir ali, com o auxílio de um lápis com borracha, terminar de encher sem ter que ficar, sabe, com aquela desconforto ali em ficar pegando o enchimento junto com o trabalho. Então, vou fazer mais 2 pontos baixos e uma diminuição. E aqui, 2 pontos baixos e uma diminuição. Dá super certinho, tá, gente? E aí, é só terminar de encher e fechar com um falso anel mágico, tá? Enchi aqui, ó, a ponto dele não ficar saltado, sabe? Aquela coisa dura, que não cabe mais nada de enchimento. E, ó, ele fica fofinho, tá bom, gente? O que vai fazer ele ficar fofinho é a quantidade de enchimento que você vai colocar aí. E agora, eu vou trabalhar aqui a orelhinha. Eu vou pegar minha cor base pra fazer a orelhinha. E vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Sexto ponto aqui, vou fechando, fecho tudo. E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo, um aumento. Vou fazer um ponto baixo e um aumento. Vou fazer isso por 3 vezes, tá? A gente vai ficar aqui, então, com 9 pontos. E aí, eu vou marcar aqui o meu trabalho agora, ó. Marcar o início da carreira. E vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, tá? Daí, agora, aqui, nós teremos 12 pontos. Então,
2 pontos baixos e um aumento aqui. E aí, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer 1, 2 e 3. E um aumento. E aí, quando eu terminar essa carreira, eu posso cortar a minha linha marrom e arrematar e trocar para cor branca, da mesma forma que eu troquei lá na cabecinha do gatinho, tá? Troquei aqui para minha cor branca e iniciei aqui fazendo 4 pontos baixos, e aí eu vou fazer um aumento, tá? E a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por 3 vezes aqui. Por que que aqui eu faço direto e não faço a divisão de pontos? Porque não é algo que precise ficar redondinho, bonitinho, perfeitinho, igual quando é cabecinha, tá, gente? Então, quando é orelhinha, patinha eu faço também, dependendo da patinha, né? Mas quando é orelhinha assim, não precisa, tá? Então, vou fazer aqui o último aumento da nossa carreira. E aí, ó, vou começar lá na próxima carreira fazendo 5 pontos baixos, ó, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. Nossa próxima carreira será uma carreira inteira de ponto sobre ponto, uma carreira igual a essa. Agora, olha lá. Parece que vai ficar... Ah, nossa, gente, que orelha é essa? A gente vai dobrar, tá? Mas, ó, a gente vai fazer aqui a nossa última coisa. Eu vou dobrar a orelhinha assim, ó, ela tá assim, eu vou dobrar ela e fechar, ó. Vou pegar um ponto daqui e um ponto de trás e vou fazer um ponto baixo. Um ponto da frente, um ponto de trás e um ponto baixo. De modo com que a gente vai fazer como se fosse uma costura aqui, tá? Só que nós vamos usar os pontos baixos para isso. Aí, chegando aqui ao final, a gente vai deixar um pedaço de linha para costurar, tá bom? A gente arremata, você fala, nossa, continua estranha, né? A gente vai, na hora de colocar, a gente vai fazer assim, tá bom? E vamos para os bordadinhos. Eu vou fazer aqui, ó, o bordadinho do olho, depois eu mostro como que a gente vai colocar a orelhinha. O bordadinho do olho, obviamente, é opcional, né? Mas eu coloco aqui, ó, no meio do olhinho, ou um pouquinho mais pra cá, se você quiser. Se quiser uma coisa mais maiorzinha, sabe? Aí, a gente vem, ó, daqui até aqui. Se você colocar no meio, você vai colocar na mesma direção, ó. E aí, a gente acerta aqui e dá uma colinha e ele vai ficar certinho ali. A gente faz a mesma coisa do outro lado, tá? Vou pegar aqui a cor do gatinho, vou vir aqui, ó, bem pertinho, bem rente ao meu olhinho. Vou deixar um pedaço maior de linha pra eu poder puxar, tá? Então, vou vir bem rente aqui ao meu olhinho e vou ver, ó, no pontinho de baixo. E vou, ó, puxar. E já venho pro outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa e vou sair aonde eu entrei, lá em cima. E aí, a gente vai puxar pra poder afundar, ó. É só puxar, que daí vai ficar afundadinho. Daí, a gente arruma ali o olhinho, da forma como vocês acharem melhor. Eu ainda não arrumei o olhinho, mas eu vou arrumar agora, tá?
Antes de bordar o focinho, eu vou colocar a orelhinha. Então, olha lá. Eu vou pegar aqui, ó, vou unir uma na outra. E vou assim, ó, pra gente poder auxiliar ela, pra gente poder fechar, tá? Aqui a parte de fora a gente vai deixar abertinha, assim. E aí, a gente vai colocar aqui. Ela ó, é rente com o olhinho, tá vendo? Então, a gente vai colocar rente com o olhinho centralizada ali, ó, no sentido do centro, né? Na direção do centro, de assim, e na direção do olhinho, de assim. E aí, a gente costura. Vou pegar aqui, ó, a minha linha rosa, e aí eu vou fazer o focinho. Eu vou vir aqui, ó, a gente deixou 10 pontos de distância do olhinho, né? Então, daqui da saída do olhinho, eu vou pegar, ó, bem aqui na minha risca, tá? Então, vou pegar aqui, ó, da saída do olhinho, 2 pontos pra cá, da saída do olhinho, 2 pontos pra cá. Então, vai ficar 3 pontos de focinho. E aí, eu vou marcar um triângulo, tá? Ó, eu vou vir aqui pra baixo e vou marcar o triângulo. E aqui pra baixo e marcar o triângulo também, tá? Tá vendo? E a gente vai vir fazendo assim. A gente vem, coloca em diagonal, a gente vem, coloca, vai colocando reto até completar o triângulo. Olha lá, daí eu venho aqui, ó, no meio, na pontinha dele, ó, que é no meio, né, do focinho, e vou contar 1, 2, 3 pra baixo. E vou puxar assim, ó. Aí você pode deixar assim mesmo, tá? Ou você pode fazer uma boquinha aqui, uma boquinha aqui. Aí depende. Eu vou deixar assim mesmo. E aí, se você quiser passar um blushzinho, pode passar, né? Pra poder dar uma bochechinha bonitinha que algumas pessoas gostam. E aí, eu vou fazer com vocês agora a gravatinha e também a parte de baixo aqui. Então, vamos começar pela gravatinha. Eu vou pegar aqui o meu rosa, que foi a mesma cor que eu usei ali na minha boquinha pra bordar ali, no meu focinho. Então, eu vou colocar aqui 38 correntes. 38 correntes. Depois, eu vou laçar minha agulha, vou vir na minha terceira corrente e vou fazer um meio ponto alto. Aí, eu vou vir na mesma corrente e vou fazer novamente um meio ponto alto. Vou vir na próxima,
um meio ponto alto e outro meio ponto alto junto, tá? Então, nós vamos trabalhar assim até o final lá dessas correntes aqui. Então, aonde é uma corrente, eu vou fazer 2 meios pontos altos juntos, tá? E a gente vai trabalhar assim por todas as correntinhas aqui, até chegar aqui. Olha lá, finalizadinho, a gente vai fazer uma rosinha aqui. A gente vai montando assim e fazer uma rosinha. Aí a gente pega um pedacinho assim de linha e aí a gente vai dar a volta depois que a gente tiver feito já aqui a parte de colocar o bichinho no chocalho. Eu fiz aqui 22 correntes e voltei fazendo pontos baixos por 9 carreiras. 9 carreiras por quê? Porque foi o que deu na minha rodalinha aqui, tá? Às vezes a sua rodalinha vai ser mais fina e você vai precisar fazer menos carreiras. Ou às vezes pode ser mais grossa e você vai precisar fazer mais carreiras. Então, você vai fazer a quantidade de carreira que for suficiente para você dar a volta aqui na parte da rodinha, tá? Então, eu vou costurando aqui, ó, tá bom? Por dentro. E aí, eu já volto com vocês, porque daí a gente vai colocar o gatinho. Olha lá, eu já costurei o gatinho aqui, ó, com 2 dedinhos, um dedinho e meio aqui deixando, né, de cada lado. E agora, ó, eu vou pegar aqui, vou colocar essa florzinha de ladinho. Então, vou passar, ó, a linha que eu deixei por trás do pescocinho e pela frente. E aí, eu vou vir na florzinha e vou dar alguns pontinhos aqui para deixar ele como se fosse um colarzinho, tá? E está pronto o nosso gatinho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.